Nós estamos entrevistando aqui o nosso querido pastor e também um homem de ciência e também grande escritor, André Coelho, falando do seu último livro, O Evangelho Revelado nas Estrelas. E ele estava nos explicando aqui a diferença entre astrologia e astronomia e por que se utiliza os símbolos dos chamados signos ou zodíaco. Pode falar, né? Sim. Como eu disse no primeiro bloco, esse testemunho, essa história em quadrinhos através das imagens, das constelações que Deus colocou nos céus, elas foram absolutamente necessárias durante o período antes das escrituras serem redigidas. A partir de Moisés, então, a revelação, o foco da revelação de Deus mudou da natureza para a palavra escrita, que é uma revelação muito mais detalhada e precisa, ok? Então, esse antigo testemunho nas estrelas, ele ficou esquecido, ele caiu em esquecimento, porque havia uma revelação muito melhor, que é a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E o diabo, como sempre, quando ele teme muito uma verdade, ele sempre procura criar uma fantasia ou um engano para que a verdade ela fique oculta. E então, a partir das escrituras, o diabo começou a levar os homens a associar os astros à adoração, à adivinhação e, finalmente, a influência dos astros sobre a vida humana, usando esses símbolos que Deus tinha colocado nos céus para falar sobre a salvação, a redenção, sobre a pessoa de Cristo e a sua obra, e mudar o foco para o homem, para a vida humana, dizendo que esses sinais, eles influenciariam a vida humana, o que é uma grande mentira. Há um capítulo, no final do livro, em que eu estudando a astrologia, eu vou desmontando ela desde a sua base, mostrando que tanto os fundamentos científicos quanto bíblicos, ela é totalmente condenável pela palavra de Deus. Principalmente para prognósticos, né? Para sim, adivinhações. Então Deus revelou isso para nós, né? Como todas as verdades, eu não sei se você lembra no livro clássico dos anos 80, o Fator Melquisedeque, você lembra? Dom Richard, né? Ele fala sobre as revelações que Deus deu a cada cultura, que Deus deu às culturas sobre ele mesmo. E muitos desses testemunhos, os seus ancestrais, seguiram certinho aquele testemunho. Mas com o tempo eles foram mudando e aí você vê as trevas entrando e modificando aquele pensamento. Então esse testemunho estava no céu. Quando ele foi organizado por uma classe ou sacerdotal, alguma coisa, ele passa a ser dominado por uma casta, alguma religião, e ali ele passa a influenciar, e essa casta tem que dar satisfações, ou tem que dar milagres ou prognósticos. Então ele foi distorcendo. Mas eles tinham uma mensagem de Deus. Sim. Podemos falar dessas mensagens? Sim. Que também é o cerne do seu livro, né? Exatamente. Vamos falar aí, qual o primeiro que você falaria? Porque as pessoas estão acostumadas. Eu tenho muitos anos que eu não vejo isso, mas é Capricórnio, Áries, que é o mesmo, não sei. São 12, como eu disse, constelações que estão no caminho do Sol. Exatamente isso que eu gostaria de saber. Quando a Terra faz o seu giro ao redor do Sol, nós temos o universo ao fundo. Então, de acordo com o observador terrestre, quando ele olha para o Sol, é claro, durante a noite, porque o Sol ele ofusca a luz das estrelas, é como, nesse movimento de rotação, é como se o Sol estivesse apontando a cada mês do ano para uma constelação específica. No livro você tem, né? Sim, há um encarte dessas constelações antigas no livro, que são as constelações que Deus criou. E então são essas que estão no caminho do Sol. No caminho do Sol, ou seja, é como se Deus tivesse escrito uma história com 12 capítulos e a cada mês do ano, sob o ponto de vista de um observador terrestre, o Sol estaria apontando para cada um desses 12 principais capítulos. Por isso que eles dividem por mês também. Exatamente. Segundo a data do nascimento de cada pessoa. Isso. Podemos falar quais... No livro você traz aqui as 12, né? Isso, eu vou explicando
e mostrando que mensagem é essa através das figuras, através do nome das estrelas. É algo realmente Vamos começar lá maravilhoso. então, eu não sei qual que você A começa. Virgem é o primeiro. Virgem, que é, vamos supor, dentro do conceito da astrologia, são pessoas que nascem em janeiro, fevereiro, por aí, ou estou errado? Agosto, Aí começa pelo mês de agosto. isso. Então, vamos lá. O que teria na Virgem? A gente teve aí uma profecia que dia 22 de outubro, né? Tinha um coreano. Que ia ter um alinhamento dos planetas e que Era como se fosse o cumprimento aquela Virgem de seria Apocalipse capítulo 12. capítulo 12, ou que seria a Igreja Católica, ou que seria... Quer dizer, não aconteceu nada. Mas isso tem a ver também com aquela estrela de Belém de Jesus, né? Sim, nós vamos chegar lá. Vamos lá. O primeiro aspecto é por onde essa história começa. Porque sendo um círculo, nós precisamos saber exatamente onde é o início e onde é o final. Porque se nós começarmos a história pelo ponto errado, nós não vamos compreender essa história. Certo. Tá? Então, tanto a revelação bíblica do Antigo Testamento começa com a promessa para a mulher que dela ela geraria um descendente que pisaria ou destruiria o descendente da serpente. Então, o Antigo Testamento começa com essa promessa desse descendente da mulher, que é Cristo, o Messias. E o Novo Testamento também começa com o nascimento do Messias. Ou seja, geralmente Áries é tomado pelos astrólogos como sendo o início dos signos do zodíaco. Mas isso é porque, quando a astrologia foi criada, o Sol estava apontando para Áries, ok? Mas a história divina, a história celeste, ela começa em Virgem. É a constelação de Virgem. Algo interessante é que há várias figuras nessas constelações. E nós temos, dentre as 48, 3 figuras femininas. Uma é chamada constelação Cassiopeia, outra constelação Andrômeda, e tem essa mulher que não tem nome próprio, que é a Virgem. E ela assemelha-se uma virgem? Não tem nada nessa imagem, nessa figura que fale da sua virgindade. Por que ela é chamada virgem? Porque... Mas pelo menos assemelha-se a alguma mulher vestida? Não. Essa mulher que não tem nome, ela é conhecida por virgem. Por quê? Porque é a mensagem de Deus nos céus que o Messias nasceria de maneira sobrenatural através de uma virgem, que é a promessa lá no Antigo Testamento que a virgem conceberia. Então, a história... Então, os sábios antigos é que colocaram o nome de virgem, não foi a astrologia em si. Eles já assumem esse conhecimento e transformam segundo os interesses deles. Isso. Eu provo isso no livro. Foi o próprio Deus que criou essas constelações, não foi o homem, e foi ele que deu nome às constelações e às estrelas. Salmo 147, 4, ele deu nome às estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Deus chama cada estrela pelo seu nome, tá certo? E no livro de Jó diz que ele é que faz aparecer os signos do zodíaco. É exatamente essa expressão que a tradução Revista e Atualizada da Bíblia, João Ferreira de Almeida, usa. Deus é que faz aparecer os signos, os sinais do zodíaco. Então, Deus é que criou essas constelações, deu nome a elas e transmitiu esse conhecimento para a raça humana. Esse é o motivo pelo qual todas as culturas, independente da localização geográfica, da cultura diferente, todas as civilizações veem nos céus as mesmas figuras. Isso é alguma coisa extraordinária. Porque se você colocar alguém aqui no Brasil para tentar enxergar alguma figura nos céus, outra pessoa na China, outra nos Estados Unidos, cada um vai fazer um desenho diferente. Mas de maneira todos utilizam esses nomes? Todas as culturas da antiguidade enxergam no céu as mesmas figuras, na mesma ordem, com os mesmos nomes. Ou seja, qual é a única explicação para isso? É que esse conhecimento foi transmitido numa época em que todos os povos estavam juntos, em que a Bíblia fala que é de Gênesis 1 até Gênesis 11 na Torre de Babel. Antes de Babel, né? Então, esse conhecimento, ele foi revelado à humanidade desde Babel, ou antes de Babel, e quando os povos foram espalhados, eles levaram esse conhecimento, ou essa herança cultural para todos os povos. Quer dizer que já mostra no céu que o Messias nasceria de uma virgem. Isso. Então, a constelação virgem é o início dessa história em quadrinhos que Deus colocou nos céus.
revelando ou mostrando que o Messias prometido nasceria de uma virgem, que seria um sinal extraordinário, um sinal sobrenatural da origem divina humana do Messias, Jesus. Que coisa. E aquela, a estrela que aparece para os sábios, né, para os magos, Isso. supõe-se 3 por causa de 3 presentes, mas a gente não sabe quantos Isso. eram, né? Era ter alguma coisa a ver com essa questão da Virgem, Sim. da constelação Virgem? Há uma passagem muito curiosa no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 2, que fala da visita dos magos em Jerusalém. Chegaram os magos do Oriente a Jerusalém e disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente. E viemos adorá-lo. Essa palavra, magos, eles são chamados de magos, no original são homens sábios que estudavam as estrelas. Então, esses sábios, vivendo longe de Jerusalém, sem ter conhecimento dos profetas do Antigo Testamento ou das escrituras do povo hebreu, apenas vendo os céus, estudando os céus, eles descobriram algumas coisas extraordinárias. Primeiro, nasceu o rei dos judeus. Segundo, o local aproximado do seu nascimento, porque eles foram a Jerusalém e perguntaram. Terceiro, o nascimento dessa criança era algo tão importante que eles caminharam milhares de quilômetros para vir trazer os seus presentes a essa criança. E não somente isso, eles vieram adorar. E presta-se adoração só a Deus e não a homens. Ou seja, esses magos, esses sábios que estudavam as estrelas, eles descobriram antes do próprio povo judeu, primeiro, que o Messias tinha nascido. Segundo, o local aproximado do seu nascimento. Terceiro, que esse nascimento era algo tão importante que eles precisavam viajar para honrar essa criança. E quarto, trazer os seus presentes. E cinco, adorá-lo. Isso foi... esse fato, ele foi corroborado por Deus, porque Deus não somente registrou isso nas Escrituras, como aceitou a adoração dessas pessoas, mostrando que o conhecimento deles era lícito e não um conhecimento ilícito a respeito da astrologia. Ou seja, esses estudiosos das estrelas, eles viram nos céus uma estrela nascendo. Essa estrela seria o quê? Numa época do ano, ela brilha mais? Não, isso é alguma coisa que está aberta a conjecturas. Alguns creem que foi uma supernova, alguma estrela nova que brilhou durante um pequeno período, com um brilho muito intenso, e esse foi o sinal. Outros têm outras interpretações, mas na verdade a Bíblia não dá esse tipo de detalhe. Ela apenas fala que há um conhecimento nos céus que esses magos discerniram perfeitamente. Que as supernovas, elas brilham intensamente e depois durante explodem, um pequeno tempo, isso é quando elas explodem, elas brilham com uma intensidade muito forte durante um período pequeno e depois elas desaparecem. O Evangelho está no céu, então. Está nos céus. E essa estrela, provavelmente, ela brilhou ali próximo ou dentro da constelação de Virgem. Por quê? Porque esse seria o sinal celeste que esse menino nascido de uma virgem, que é homem e Deus ao mesmo tempo, ele tinha nascido. E o que tem a ver com esse pessoal que teve em outubro agora? Isso, tudo isso Bem, houve realmente, nós temos esse... um alinhamento de planetas que estão... houve uma leitura da configuração celeste que realmente parecia muito de acordo com o que está relatado em Apocalipse capítulo 12. Mas isso foi apenas uma interpretação da posição dos astros, dos planetas, tentando se adaptar à profecia de Gênesis capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, mas como nós vimos, realmente nada aconteceu. E nem sempre a mulher em Apocalipse significa a igreja, né? Muito provavelmente a mulher de 12, Apocalipse 12, ela pode representar Israel. Alguns creem que é Israel, mas a figura da mulher no Novo Testamento, ela tem um significado muito forte apontando para a igreja. Para a igreja. Tá? E também tem a mulher prostituta, sim, a Babilônia. A Babilônia, que contrasta com essa mulher. Quer dizer, não é só a mulher igreja, existe a mulher babilônica. Então, a gente, entendendo no Apocalipse, você vai contextualizando, vai chegando
algumas considerações muito fortes. Você fala também sobre Apocalipse. Um dia eu quero te entrevistar aqui sobre Apocalipse. Poderíamos falar, é muito rico o assunto, não rico. sou especialista, mas poderíamos falar algumas coisas. Tá bom. Agora, o fato é que o diabo, ele sempre cria uma falsificação. André, tá me dando ali o nosso tempo. Aí, ó, então já terminamos um programa, mas a semana que vem o pastor André, também engenheiro e escritor e estudioso na área de ciência, vai continuar. A gente falou só sobre uma constelação de Virgem. Vamos tentar falar nos outros programas até quando a gente conseguir. Senão a gente volta em outro programa, né, André? Tudo bem. Né? O assunto está tão bom aqui que nós não conseguimos fechá-lo. Mas isso fica legal para você assistir-nos a semana que vem. Deus te abençoe. A paz de Cristo esteja no seu coração. A Igreja Batista Getsemane está aberta para te receber aqui todos os domingos. Nós temos aqui na sede 4 cultos, às 7h30 da manhã, às 10, às 17h30, né? E às 20h30, que é o Caixa d'Água. Você está convidado para estar aqui conosco. O nosso pastor pede para te convidar, o pastor Jorge Linhares. Nós estamos sempre abertos para te receber aqui. Que a paz de Cristo entre na sua casa e não perca a gente explicando mais sobre isso na semana que vem no Ciência e Fé. Paz de Deus te abençoe, você e sua casa. Tchau.